que tem gerado também muita controvérsia a nível mundial. Hoje é o Dia Mundial da Ajuda Humanitária, um dia que reconhece todos aqueles que se arriscam por quem mais precisa. A data instituída pelas Nações Unidas homenageia todas as organizações que trabalham no terreno. Numa fase de grande crise mundial e de maiores necessidades sociais, há necessidade também, cada vez maior, de solidariedade entre todos os povos. Para este ano, as Nações Unidas lançaram uma campanha com o tema Eu Estive Aqui, que conta com a participação da cantora Beyoncé. On August 19th, 2012, it's high time we rise together. Do one thing for another human being. Nothing is too small. Make your mark and say, I was here. For World Humanitarian Day, we want people all over the world to join together. We want people to do something good, somewhere for someone else. É a nossa convidada esta tarde, Cátia Palma, enfermeira da Direção dos Médicos do Mundo. Muito boa tarde, obrigado por ter vindo aos estúdios da RTP. Escolheram para Dia Mundial da Ajuda Humanitária o dia 19 de agosto. É um dia fatídico para a causa, mas por isso também pode ser positivo. Exatamente. Portanto, por um lado, assinala-se sem dúvida a morte em 2003, no dia 19 de agosto, de Sérgio Vieira de Melo e de muitas outras pessoas que trabalhavam ou que estavam nesse dia na sede das Nações Unidas em Bagdá, no Iraque. Portanto, foi de facto um dia de grande choque para todas as pessoas, para a comunidade mundial. Por outro lado, é também um modo... Estava lá também, já agora referindo esse aspecto. Não estava na Embaixada, obviamente, não estava mas estava na cidade. Exatamente, estava na cidade. Por acaso, nesse dia não nos deslocámos à sede das Nações Unidas, mas esta sede já existia no Iraque há vários anos. Portanto, seria impensável para todos o ataque que ocorreu naquele dia fatídico. Era o último refúgio. Era mesmo o último, o limiar da segurança ou da insegurança. Para além disso, portanto, este dia serve também como um marco para chamar a atenção para todos os cidadãos, para todas as sociedades, da necessidade de ajuda que todos podemos precisar. Portanto, não só comunidades lá fora, no estrangeiro, mas também a Médicos do Mundo chama muita atenção para as necessidades cá dentro. A Organização Médicos do Mundo não tem uma subvenção do Estado, vive de donativos, vive também de projetos aos quais se candidata a projetos financiados. Exatamente. Nós é uma organização não governamental que existe em Portugal há 13 anos, que sobrevive exatamente por projetos que são delineados e submetidos a vários tipos de candidaturas internacionais, à Comunidade Europeia, por exemplo, mas também ao Estado português, à Direção-Geral de Saúde, ao IPAD e todas as outras fundações que têm colaborado connosco e à população em geral, que tem sido... Mas o financiamento nunca é 100%, é uma dificuldade que tem de ultrapassar. Exatamente, esse é um dos nossos grandes problemas. Não há nenhum financiamento que seja a 100%, o que neste momento põe em causa a viabilidade de muitos projetos, cá e lá fora. Nesta situação de crise, obviamente, há cada vez menos projetos financiados e há também cada vez menos donativos. Imagino que a organização sobreviva nesta altura com uma grave carência financeira, podemos dizer isso? Podemos, infelizmente podemos. Estamos, de facto, a ter que encerrar alguns projetos nacionais em bairros onde já estamos a trabalhar há alguns anos, com programas que são importantíssimos sob o ponto de vista de saúde pública, desde a vigilância de saúde da mulher, o apoio aos imigrantes, sobretudo a indocumentados, que residem no nosso país, independentemente do meio ou de onde da sua origem, estão cá e, portanto, necessitam de um auxílio e de uma prestação de cuidados de saúde, ainda que indocumentados, que esse, de facto, é um grande problema. Precisam de dinheiro e de gente. Creio que há, nesta altura, perto de 50 pessoas a colaborar de forma permanente com os Médicos do Mundo. Como é que o cidadão comum, que está em casa a ouvir-nos, pode, por um lado, proceder a donativos e, por outro, também colaborar com os Médicos do Mundo? Isto é possível, obviamente. É, claro. Visitando o nosso site, www.medicosdomundo.pt, é possível visualizar todos os projetos que nós temos neste momento a decorrer, e, inclusivamente, apadrinhar algum desses projetos. Nós temos projetos a decorrer em Lisboa, no Porto, em Évora, e, portanto, seria sempre muito importante que qualquer pessoa pudesse apadrinhar esse projeto e querer colaborar connosco a título de voluntariado, participar nestas atividades e, se assim o desejar, tornar-se até mesmo sócio da organização. Pode também colaborar sob o ponto de vista financeiro, também nos meios que estão divulgados no site, por NIBs, pelas linhas telefónicas, que será sempre uma mais-valia. Há a ideia errada de que as ajudas são sempre a missões de emergência humanitária no estrangeiro. A verdade é que
a ajuda humanitária é feita também Exatamente. em missões de emergência em Portugal. Ou seja, na prática ajudam qualquer comunidade em situação de carência. Exatamente. Apesar de se associar muito a ideia de humanitária para lá, além fronteiras, o que é facto é que desde há 2, 3 anos os pedidos de ajuda dentro do nosso país multiplicam. São exponenciais as pessoas que batem à porta a pedir esse auxílio, não só pelas taxas de desemprego que têm, infelizmente, vindo a aumentar, como pela própria dependência que as famílias vão tendo cada vez mais de meios financeiros. Há um perfil específico para participar em missões de emergência humanitária, para participar nestes projetos? Eu devo ter determinadas características, para além das técnicas, evidentemente. Claro. No caso dos médicos do mundo, têm que ter, obviamente, formação em medicina, não é? Em projetos específicos, mas eu devo ter um perfil especial para este tipo de circunstâncias? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais nós vincamos essa necessidade. Por isso também o processo de recrutamento é um processo longo que visa exatamente selecionar as pessoas que estão preparadas e não defraudar expectativas. Quem vai para fora, para além das suas habilitações académicas, que podem não ser só de medicina, de enfermagem, de psicologia, relembro que uma missão não vive sem um logístico, por exemplo, que é um bocadinho um tipo de MacGyver das missões, mas é fundamental que em termos emocionais, que em termos psicológicos, nós tenhamos uma boa estrutura, tenhamos todos os conflitos cá resolvidos para que não partamos à procura de soluções para os nossos problemas cá. Às vezes acontece as pessoas quererem partir por situações conflituosas, relacionais, sobretudo, não resolvidas cá, e quando chegam lá fora, quando são confrontadas com as dificuldades próprias deste tipo de países, por vezes a situação, o confronto não é fácil. Portanto, há um perfil psicológico muito específico. A Cátia Palma já esteve no Iraque, no Sri Lanka, em Timor-Leste, o Iraque em circunstâncias, como já vimos em 2003, em que ocorreu um atentado. O lado psicológico e emocional é muito importante. Tem um acompanhamento também permanente desse ponto de vista a partir da base em Portugal? Sempre, sempre, sempre. Há uma comunicação constante por telefone de satélite, mesmo em situações de guerra, quando as comunicações estavam muito limitadas no Iraque, mantemos sempre um contacto com quem está no terreno, independentemente do contexto. Aliás, se não houver esse contacto, é motivo para sair. Em termos de preparação específica, há algum curso que seja ministrado em Portugal de preparação para cenários de ajuda de emergência humanitária? Existem algumas formações académicas pós-licenciatura que complementam este tipo de conceitos. Não há especificamente um curso neste momento de ajuda humanitária, mas há cursos que preparam para a cooperação, para o desenvolvimento. A própria Organização Médicos do Mundo prepara ou tenta preparar as pessoas que vão para o terreno no sentido de lhes dar a conhecer a realidade que vão encontrar e algumas estratégias que podem ajudar a ultrapassar as dificuldades. É recorrente voltarem e terem de continuar a ter apoio psicológico no sentido de ultrapassarem circunstâncias que viveram, não apenas em sítios como o Iraque, onde nós temos o risco que todos conhecemos, não apenas para os elementos da ajuda humanitária, mas para todas as pessoas que lá vão, inclusive os jornalistas, mas em locais como o Sri Lanka e em Timor-Leste, onde as pessoas são obrigadas a vivenciar situações de carência extrema? Não é frequente. A equipa, quando está no terreno, normalmente o coordenador tem uma atenção extrema para o que se passa dentro da sua equipa. E, portanto, assim que são detectados alguns sinais que nos indicam que a pessoa está numa fase em que não está bem, quase um pré-burnout, faz sentido que essa pessoa regresse, mas não temos tido este tipo de situação. Uma última pergunta, para além destas circunstâncias de missões de emergência humanitária, a Cátia Palma é enfermeira na linha de saúde 24, são dois mundos completamente diferentes, mas igualmente estressantes, onde é obrigada a viver situações de limite. Considera que há um que é mais estressante que o outro ou são de facto tão diferentes que é impossível compará-los? São muito diferentes, embora se calhar aqui o tal perfil que estávamos a falar há pouco são capazes de se encontrar alguns pontos, não é? Em termos de ansiedade e da rápida resolução de conflitos e de situações. Muito bem, obrigado por ter vindo e mais uma vez parabéns também aos médicos do mundo por toda a atividade que exercem. Obrigado.